Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a este Roda Viva especial de Carnaval, em ritmo de samba. Estamos no ar pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados no YouTube, Facebook e Twitter. Nosso convidado de hoje é um dos intelectuais brasileiros mais respeitados quando o assunto é a herança africana no nosso país. É autor de uma obra vasta, que inclui mais de 350 canções e 30 livros, que vão de dicionários a uma enciclopédia, de poemas a romances. Muito antes de o tema da representatividade negra ganhar centralidade no debate público, ele dedicou quase 50 dos seus 77 anos a registrar a história do negro e da África e a sua importância crucial para a cultura brasileira. Para falar sobre esses temas, que estão na ordem do dia também na política nacional, o Roda Viva se transforma numa roda de samba para receber o escritor, compositor e cantor Ney Lopes. Formado em Direito e Ciências Sociais, trocou o mundo jurídico pela música e acabou se tornando um mestre no samba. Mas suas pesquisas o levaram a transitar por gêneros variados, que incluem o choro, o maracatu e o jongo. Africanista autodidata, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Teoria, Crítica Literária e Gramática, com o Dicionário da História Social do Samba, escrito em coautoria com Luiz Antônio Simas. De sua extensa obra, com dezenas de volumes, destaca-se o recente Afro-Brasil Reluzente, em que apresenta perfis biográficos de 100 personalidades afrodescendentes que, por seu trabalho e estudo, conseguiram romper a barreira do racismo existente na sociedade brasileira. Para conversar com o Ney Lopes, nós convidamos João Marcelo Boscoli, produtor musical, Roberta Martinelli, apresentadora e jornalista da TV Cultura e da Rádio Eldorado, Fabiana Cozza, cantora, Leonardo Bruno, jornalista e jurado do Prêmio Estandarte de Ouro do Jornal o Globo, Tiago Muniz, chefe de reportagem da Rádio Jovem Pan. Ney, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nesse Roda Viva especial, em pleno carnaval. Como a gente tem uma bancada super musical aqui, eu vou começar na minha praia, te fazendo uma pergunta de política cultural. Nós temos no comando da cultura nacional agora a atriz Regina Duarte, depois de uma série de controvérsias nessa área. Houve a nomeação de um dramaturgo, Roberto Alvim, que foi demitido depois de um vídeo de forte conteúdo nazista, de inspiração nazista, e ele nomeou para a Fundação Palmares um jornalista, Sérgio Camargo, conhecido por declarações contra o tema da igualdade dos negros, contra a questão toda da representatividade do negro na sociedade, que é a função precípua dessa fundação. Na sua opinião, a cultura brasileira está sob ataque e, do ponto de vista da cultura negra, a gente está vivendo um retrocesso? Eu não tenho a mínima dúvida de que a cultura está sendo atacada. Eu sou um profundo defensor da constitucionalidade em todos os momentos, todas as dimensões da vida brasileira. A Constituição de 88, em vigor, ela é uma das mais perfeitas, mais bem elaboradas no sentido da proteção à cultura brasileira como um todo, a herança cultural. E quando eu vejo um membro da comunidade afrodescendente com uma herança biológica importante, filho de um militante reconhecido como uma pessoa que prestou já grandes contribuições a essa causa, e tendo conhecido dentro da Fundação Palmares pessoas como Joel Rufino dos Santos, saudoso historiador, ex-presidente, o poeta também falecido, Adão Ventura, nosso querido Moura, foi também um presidente da Fundação Palmares, importantíssimo, está aí entre nós ainda hoje. Eu me sinto profundamente entristecido com a indicação desse funcionário, desse servidor da República Brasileira, com assumindo posições exatamente contrárias às atribuições da Fundação Cultural Palmares. Não só no campo da cultura, da ação cultural, como também da proteção
dos valores da comunidade afrodescendente. Me sinto profundamente ofendido. Espero que haja uma correção de rumo aí. Não sei em que pé as coisas estão. E com relação à atriz Regina Duarte, eu não tenho a mínima condição de avaliar o que pode acontecer. O que a minha experiência dentro da ação cultural me ensina é que o setor onde ela vai atuar neste momento, alvo de uma grande confusão. Saindo de um ministério, indo para outro, eu acho que vai ser uma coisa muito complicada, né? Para a gente chegar a um bom caminho no tempo devido. Mas eu espero que, todo brasileiro espera, né? Que a gente saia dessa confusão. Então, a minha avaliação que eu faço nesse momento, com toda a isenção, apenas como um trabalhador da cultura, a avaliação que eu faço é essa. É um momento de muita perplexidade, de muita... todo mundo mais ou menos atemorizado, né, pelo que está acontecendo aí, mas como espiritualizados que somos, como pessoas de axé que somos, temos certeza que isso pode se modificar, não sei para que lado, mas está na hora de modificar. Então, com muito axé, vamos fazer a roda girar. Fabiana, por favor. Eu vou pegar, Ney, primeiro, boa noite. Prazer estar aqui com você Prazer, sempre, meu querido amigo. Vou pegar um pouco aqui a fala da Vera, a questão da Vera, mas levar um pouquinho para o caminho da gente, que é da música. Sim. Ney, nessas últimas eleições, enfim, a direita neofascista difundiu amplamente um jargão, vai para Cuba, né? Numa referência direta e até em tom de ataque, sobretudo a pessoas que têm um pensamento mais progressista, sim, pessoas que têm uma defesa aí por um projeto social. Você tem na sua obra uma vasta relação não só com Cuba, o país, mas com a música de Cuba, né? Então, eu queria saber de você se você foi atacado e se você se considera um petralha, um comunista, como eles falam por aí. Eu não tenho filiação partidária nenhuma. Eu sou uma pessoa que tem a felicidade de ser até hoje bastante independente com relação a isso. E quando você me fala, por exemplo, de Cuba, né? Minha ligação, eu tenho ligação com o povo cubano, com a cultura cubana, e não com Cuba. Cuba é uma coisa, é uma entidade, é uma nação, né? O que me seduz, o que me aproxima, é o povo cubano, o produtor de uma cultura que é irmã da nossa cultura afro-brasileira. Quando se fala em Cuba, em cubanidade, ou cubania, como se disse allá, eu me sinto muito invejoso, né? De que o povo brasileiro não tem essa brasilidade que a gente vê lá, lá no Caribe, né? Não tenho relação política nenhuma com Cuba, tenho relação com a cultura, com o povo, com a espiritualidade, com tudo que se preservou lá durante todo esse tempo em relação à nossa tradição ancestral, em relação a toda a grandeza filosófica, espiritual, que veio da África para o Brasil. Cuba, por razões históricas, até pelo próprio aleijamento, né? A própria separação, Cuba conseguiu conservar muita coisa que não se conservou no Brasil. E esse é um dos motivos da minha dedicação a essa cultura, né? Uma cultura que se preservou, que eu gostaria que tivesse sido preservada no Brasil, e a gente não vê o cuidado, né, com essa cultura que nós temos, essa brasilidade que, lamentavelmente, cujas proteções estão consagradas lá na Constituição Cidadã, e em vários artigos há uma seção inteira sobre isso. É só olhar ali o que é preciso, né? Então, eu sou muito brasileiro também, aprendi a ser brasileiro também. Tive um pai que era um operário, não era
teoricamente politizado, mas um homem de muitos sentimentos, de muita dignidade, e um homem que me ensinou a gostar do meu país, gostar da minha cultura, né? E, lamentavelmente, a gente vive esse desmanche, né? Que incomoda todo mundo, fica todo mundo muito entristecido. Mas é isso. João Marcelo, por favor. É um prazer, uma honra estar aqui. Prazer é meu. Eu gostaria de perguntar para o senhor, eu fiquei a vida inteira ouvindo ataques à figura do Pelé, do Edson Arantes do Nascimento, as pessoas cobrando dele um posicionamento mais claro com relação aos direitos civis, dos afrodescendentes. Sempre ouvi as pessoas falando que ele era alienado. Em determinado momento eu ouvi a sua visão a respeito disso, que me iluminou um pouco, assim, porque eu sempre fiquei muito dividido, muito curioso. E gostaria de ouvir do senhor diretamente a sua opinião sobre a atuação política nesse campo de uma das maiores figuras brasileiras no mundo no século XX, né? Bom, eu quando fui fui convidado a escrever o meu livro, o meu mais recente livro publicado, que é o 39º livro publicado. Eu não tenho 30 livros publicados, eu tenho 39, caminhando agora para os 40, depois vem 42, 43, até o final desse 2020, acredito que eu tenho uns 44 por aí. Mas esse Afro-Brasil reluzente, evidentemente, quando eu recebi a incumbência de focalizar, através de breves perfis biográficos, personalidades marcantes da vida brasileira, da vida afro-brasileira, é claro que eu não poderia deixar o Pelé de fora. Tanto que ele é um dos personagens que encerram o livro, exatamente por toda essa polêmica que se instaurou em torno dele durante todos esses anos de evidência dele na vida brasileira. Eu imagino, não conheço Pelé pessoalmente, não faço também nenhum valor, nenhum julgamento sobre a postura dele em relação à questão afrodescendente, à questão afro-brasileira, mas eu vejo o meu exemplo. Pelé é da minha geração. Eu nasci em 1942, Pelé, se não me engano, nasceu em 1940. Meu pai e minha mãe, mais velhos do que os pais dele, que meu pai e minha mãe eram do século XIX, meu pai de 1888, minha mãe de 1900, quando eu nasci, minha mãe tinha 42 anos, meu pai tinha mais 12 do que minha mãe. Então, eu tive muitos irmãos, eu sou o mais novo de uma prole de 13 filhos, nascido no subúrbio de Irajá. Eu não peguei a extrema pobreza da família, até por essa circunstância de ser o mais novo. Tinha irmãos mais velhos, quase todos homens, que ajudaram a manutenção da família. Então, eu fui um privilegiado. Consegui ser o primeiro a cursar, a sair do curso primário, como chamava antigamente, para cursar um curso ginasial, e depois cheguei à universidade, como uma exceção, não só da família, como da própria localidade onde eu vivia, né? Uma localidade interessante, é sempre bom brincar com essas coisas. Tinha um vizinho que era um pouco mais velho do que eu, que tinha conseguido também ultrapassar a barreira do curso elementar. Ele era conhecido como Paulo Estudante. Era uma figura tão ímpar pelo fato de estar estudando, que era o Paulo Estudante. Então, essa realidade, para nós afrodescendentes, se manifestássemos qualquer ligação ou qualquer necessidade de voltar ao que hoje se chama as raízes afro-brasileiras, etc. e tal, o pai e a mãe da gente não gostava disso, não iria gostar disso. O que um pai e uma mãe de um afrodescendente, um afro-brasileiro, na década de 40, 50, queria para o filho e para a filha? Queria que ele se desligasse daquele passado degradante ao qual todos eles estavam próximos. Então, eu quero que o meu filho vá estudar para ser um grande homem, para ser o melhor e tal, e superar essa inferiorização que nasceu com ele. Não que eles soubessem verbalizar isso do jeito que eu estou verbalizando, mas intimamente percebiam isso. E eu achava muito estranho, né? A falta de representatividade nos meios de comunicação, etc., dos meus iguais, né?
Quando eu via, era um jogador de futebol, que tinha uma certa projeção, era um cantor de rádio, e os cantores de rádio não tinham nome naquela época, só tinham apelidos degradantes, na minha avaliação. Jamelão, Chocolate, Noite Ilustrada, Azeitona, por aí vai. Então, eu comecei muito cedo a perceber isso. Com 13 anos de idade, comecei a perceber. E aí as pessoas em casa dizem, poxa, não tem nada que se ocupar com isso, você tem que estudar, você tem que caminhar para frente. Tinha um irmão meu que era kardecista, chegou e disse, você está com o encosto de um africano, você tem que tirar isso do seu corpo. Não é isso. E mais tarde, num meio já mais politizado, na faculdade e tal, me disseram que eu era portador de um desvio ideológico. Porque eu estava preocupado com... Não, tem que se preocupar com a libertação do proletariado. Não, eu quero ver minha gente bom. Então, eu acredito, piamente, que o Pelé tenha sido criado dentro dessa percepção da negritude, né? Que a minha família tinha. Só que ele não teve, vamos dizer assim, o caminho para sair dessa inferiorização. Que ele saiu para o outro lado, o lado do sucesso pessoal, e um sucesso pessoal muito, muito violento, né? Vamos dizer assim, muito cedo, 18 anos, 17 anos, o cara ser um ídolo mundial. Eu não poderia esperar outra coisa dele do que um alheamento, né? Dessa questão toda. Com relação a questões pessoais, aí é outra história, eu não conheço, não sei. E o que eu coloco no perfil que eu criei do Pelé no meu livro, do Edson Arantes do Nascimento, da grande figura, né? Criei até uma metáfora, o rei está nu, aquela história que a gente conhece da tradição internacional, mundial, etc. Tal. Eu criei uma dúvida. Não vou tomar partido, eu vou contar isso que eu estou falando aqui. Pois eu escrevi meu livro. Eu já vi gente que me disse que o Pelé é uma grande figura, Pelé é um bom papo. Só não acho que seja um bom violonista nem um bom cantor. Leonardo, por favor. Ney, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Já que você falou do livro, queria falar do Afro Brasil Reluzente. Sim. Quando eu costumo indicar esse livro, eu digo que o único defeito dele é não ter o Ney Lopes entre os 100 grandes notáveis do século XX. Acho que esse é o único livro produzido sobre Seria os 100 muita notáveis cabotinice. se não tem o Ney Lopes. A única possibilidade é ele ser o autor, né? Falando dos personagens, a gente vai de Mestre Bimba, que nasceu em 1900, até a Ingrid Silva, de 1989, curiosamente ambos com um talento ligado à dança, né? Ao corpo, né? Exatamente, ao corpo. Queria saber de você, observando essas histórias, o Brasil do Mestre Bimba, de 1900, e o Brasil da Ingrid, de 1989, as questões que eles viveram, cada um à sua época, são mais semelhantes ou são mais diferentes? Como é que foram essas questões da negritude em cada um desses momentos? Eu acho que já foram, né? Já foram semelhantes até uns 2 anos atrás. Foram semelhantes. O governo de Getúlio Vargas, quando o Mestre Bimba se notabilizou, né, década de 30, tinha uma preocupação com a cultura nacional. A capoeira, Mestre Bimba é um mestre de capoeira, diferente do seu antecessor, Mestre Pastinha, que era uma força da natureza, né? E Mestre Bimba já via a capoeira como um desporto, como se diz tecnicamente, né? E aproveitou-se de um momento da política cultural brasileira importante, que Getúlio Vargas capitaneava essa coisa da dignificação da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira principalmente. Ele se aproveitou desse momento e conseguiu um status para a sua prática, né? A prática da capoeira, introduzindo, inclusive, alguns elementos não africanos e não nacionais, elementos do jiu-jitsu, etc. Ele introduziu isso na sua prática da capoeira. E conseguiu sucesso absoluto. O que a gente vê hoje, a capoeira sendo adotada em escala global, em escala mundial, sendo reconhecida como desporto de uma maneira total, né?
é a prova de que os propósitos, o projeto de Mestre Bimba foram altamente bem-sucedidos. Com relação à Ingrid, eu me aproveito de uma declaração dela, muito recente. Ela disse o seguinte: se não fosse no governo anterior, eu não estaria aqui. Tenho certeza que eu não estaria. Ela nasceu de um projeto social, né? A vocação dela para a dança. Ela é uma grande bailarina e hoje coreógrafa, professora, etc. e tal. Essa vocação dela foi potencializada num projeto social dentro da comunidade, do entorno da comunidade do Morro de Mangueira. Se não fosse esse projeto social, ela não teria chegado onde chegou. E ela disse isso. Se fosse hoje, não existiria a Ingrid Silva. Então, essas são esse é o espaço que separa o Mestre Bimba de Ingrid. Mestre Bimba com um projeto extremamente bem-sucedido. A Ingrid, hoje, feita dentro do que ela se propôs ser, mas com uma tremenda desilusão, uma tremenda mágoa, com a certeza de que ela não vai ter, pelo menos até dentro do quadro presente, ela não vai ter uma outra Ingrid, né? Essa é que é a história. Ney, falta um pouquinho para a gente fechar esse bloco. Quero ouvir ainda nossos dois últimos apresentadores. Roberta, vou te pedir para ser um pouquinho mais conciso. Tá. Ney, muito prazer estar aqui, estou super feliz. A gente falou aqui bastante, esse começo aqui, falou sobre falta de representatividade e o movimento negro. E de um tempo para cá, eu aprendi muito com pessoas que começaram a escrever e me mostraram, por exemplo, que quando a gente falava de feminismo, muitas vezes a gente estava generalizando e falando de feminismo branco e não estava falando de feminismo negro. E aí precisou vários estudiosos virem e me mostrarem coisas do feminismo negro para eu conseguir ver isso. E muitas coisas que foram sendo ensinadas para quem quis escutar, né, nesse tempo. O racismo é um problema do branco também. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que num país como o nosso, em que a gente se diz não racista, mas costuma frequentar lugares com poucos negros e achar isso normal, e achar isso, sei lá, habitual, e, sabe, conviver com isso sem nunca ter percebido o quanto o racismo é um problema do branco. Quem teorizou muito bem sobre isso foi o sociólogo Guerreiro Ramos, que foi um grande sociólogo, é o pai da sociologia brasileira. Ele teorizou exatamente o que você falou. O racismo quem tem problema, não existe um problema negro no Brasil, existe um problema da sociedade como um todo e uma sociedade que se define, que se vê com esse protótipo, esse jeito físico e espiritual e mental europeu. Isso foi construído, né? Foi construído. A gente tem aí nos livros, contando exemplos de como, na Primeira República, o Estado brasileiro adotou políticas públicas no sentido de eliminar qualquer mancha, vamos dizer assim, mancha entre aspas, da presença africana no Brasil. Tem um antropólogo, na década de 10, era um diretor do Museu Nacional, um antropólogo físico, né? O antropólogo do jeito que a gente conhece hoje, que é, né, mais vista a antropologia social. É uma antropologia física, aquele que media o crânio para dizer, não, o negro tem pouca capacidade intelectual, porque a cabeça é assim, não sei o quê. Tinha essa história, né? Então, um antropólogo dessa linha, que era diretor do Museu Nacional, em 1910, participou de um encontro internacional, se não me engano, na Inglaterra, ou em Roma, não lembro. E verbalizou isso, que na década de 2000, o Brasil não terá mais negros. Essa era uma proposta
do Estado brasileiro, que muita gente acreditou nisso. Quer dizer, biologicamente, isso não aconteceu. A população negra hoje é majoritária, né? No Brasil. Agora, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de representatividade, isso aconteceu sim. Houve um apagamento, né? Da presença negra dentro da cultura brasileira, da política brasileira. Houve um apagamento. Isso foi vamos dizer assim, um projeto posto em execução com sucesso, acobertado às vezes pela desculpa da eugenia. A sociedade tem que ser mais apurada, mais biologicamente melhor. E para isso se usou a imigração europeia, etc. Os europeus que vieram para o Brasil, alguns vieram, boa parte veio em condições, necessidade mesmo de vir para cá e tal, e progrediram, criaram muita coisa importante, interagiram com a sociedade como um todo, mas o projeto era um projeto de quase que genocida, né? Vamos dizer assim. Isso repercute até hoje. Repercute até hoje o chamado racismo estrutural, né? O brasileiro médio vê o negro na sociedade brasileira como exceção. Qualquer presença negra num destaque um pouco maior causa estranheza. O escritor angolano José Eduardo Agualuz, essa semana, escreveu numa crônica de jornal falando sobre isso. Até coloca o romance do Chico Buarque também abordando essa temática, essa estranheza que causa, né? Ele cita o exemplo ele viu isso, um casal de afrodescendentes afro-brasileiros, indo para Angola, estão aguardando o avião decolar e tal. Quando vê na tripulação um piloto negro, a moça cutucou seu marido, e olha, o piloto é negro. Ela era negra também, o piloto é negro. Aí ele comenta, como em Angola seria, numa companhia de aviação estatal, né, seria estranho se não fosse negro, né? Isso está muito introjetado da cabeça do geral do povo brasileiro. Quando vê um negro numa posição de proeminência, estranha. Isso é o racismo mesmo, chamado racismo estrutural. Para sair disso é muito difícil, são gerações e gerações. Vamos ser um pouco mais conciso? É difícil a concisão nessa hora. Mas está ótimo o papo. A gente vai só fazer um breve intervalo. Eu volto com a pergunta do Thiago Muniz para o Ney Lopes. Até já. Beleza. Estamos de volta com o escritor e compositor Ney Lopes. Agora, a pergunta do Thiago Muniz. Thiago, por favor. Boa noite, Ney. É um prazer. Um pouco em linha da pergunta da Roberta, eu queria te perguntar, em uma oportunidade anterior, você disse, nessa questão da representatividade, que uma coisa que despertou essa fagulha, essa vontade de descobrir, de produzir, pesquisar, lá no começo, foi o fato de você ter tido contato com uma revista que tinha revistas que tinham imagens de personalidades negras, estadunidenses, em posição de pessoas importantes, bem-sucedidas, diferentemente do que muito se observava no Brasil nessa época. O modelo, digamos assim, afro-americano, afro-estadunidense, é uma coisa a ser perseguida pela afro-brasilidade. Nós já chegamos nos Estados Unidos de 1960, a gente tinha o auge dos direitos civis. É um objetivo a ser perseguido, essa afirmação do movimento negro afro-brasileiro. E ainda, por todos esses ataques que nós estamos tendo na área da cultura, nós temos o risco de um retrocesso dessa autoafirmação? Eu acho que, historicamente, né,
A africanidade nos Estados Unidos tem muito a oferecer a toda a diáspora, né? Em termos de busca de representatividade. As raízes históricas são diferentes, o processo democrático foi diferente, mas eu acho que é sempre um exemplo a ser seguido, né? Por razões totalmente diferentes das nossas aqui, você nos Estados Unidos já tinha universidades para o povo negro no século XIX. Acredito que até no finalzinho do século XVIII já se tinha, né? Já havia uma conexão entre as comunidades negras diferentes do processo histórico afro-brasileiro. Então, acho que sempre são parâmetros, né, que a gente observa na evolução da africanidade nos Estados Unidos que a gente é tentado a repetir. Agora, é bom e é importante que a gente conheça a história dos dois países, como foi, né? O Brasil, quando o Brasil se torna independente, entre aspas, né, em 1822, os Estados Unidos já tinham uma história consolidada em termos de democracia, etc. e tal. Então, toda a luta afro-brasileira pode ter, sim, como parâmetro alguma coisa que aconteceu lá, como, por exemplo, as políticas de ação afirmativa, né? Que são tentativas de equalização durante um determinado período para que depois as coisas se encaminhem de outra forma, sem necessidade disso. A gente viu isso nos Estados Unidos surtir efeito em uma série de possibilidades e uma série de setores. Nas artes, eu tenho em casa um livro sobre Hollywood, sobre o cinema em Hollywood. A visão que o Hollywood tinha da comunidade negra na década de 1930, ainda de certa forma permanece dentro, até bem pouco tempo, até o filme Cidade de Deus, até o momento desse filme, esse gap, né? esse vácuo entre a cinematografia norte-americana e a cinematografia brasileira permanecia, né? Você não via negros no cinema brasileiro como protagonistas, só via carregando a bandeja por trás das câmeras, né? Só via... Grande Otelo, talvez? Na época da... Um estereótipo, né? Há um outro estudo bastante importante do João Carlos Rodrigues, nosso amigo, escritor e sociólogo também, em que ele definiu muito bem esses papéis do negro no cinema, né? Eram carimbados. Sim. O Grande Otelo, excelente ator, um dos maiores atores do Brasil em todos os tempos, mas a vida quase inteira foi carimbado como um estereótipo, como um tipo chamado, o João Carlos Rodrigues chama o crioulo doido, né? Entre aspas. O histriônico. Quando toda a capacidade dramática do Grande Otelo foi muito pouco explorada, né? Talvez, no cinema, talvez uns 2 filmes. No teatro, com o Homem de la Mancha, onde ele foi coadjuvante de Paulo Altran, que fazia o... Então, eu acho que... até que nos Estados Unidos, em Hollywood, certamente por medida legislativa, foi criada uma obrigatoriedade. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei quando vejo, né? Quando você tem um filme policial, você tem uma dupla, é sempre um preto e um branco, não é? No Brasil não se teve cuidado de... Agora se começa a ter um pouco mais de sensibilidade para essa questão, mas
Não sei se respondi a tua pergunta. Vamos ver se evoluímos para chegar lá, né? Ney, nesse ano a Mangueira tem como enredo A Verdade Vos Fará Livres, e ela retrata um Jesus de rosto negro, sangue índio e corpo de mulher. Não por acaso são 3 categorias aí que estão sob ataque, né, nessa nossa política atual. Como você vê esse samba chegando neste momento, esse samba enredo, esse enredo da Mangueira, a importância que o Carnaval ainda tem para abordar essas grandes questões nacionais? Eu vejo como muito saudável a escola de samba, que é uma força. Eu tenho a primeira obra minha publicada foi um livro chamado O Samba na Realidade. Foi publicado na década em 81, início da década de 80, num clima de muita insatisfação com o rumo que as escolas de samba tomavam. Não cabe discutir aqui isso agora, que é muito longo também, mas caminhava muito para o lado assim, da alienação, né? Muito espetáculo, muita luz, muito brilho, mas pouca música, pouca poesia e pouco engajamento nos problemas sociais. De uns poucos anos para cá, a gente está vendo aí essa coisa se modificar, né? E principalmente pelas condições que a sociedade brasileira passou a viver de um ano para cá, né? Isso está induzindo aos criadores da escola de samba, que são as lideranças intelectuais, vamos dizer assim, dos enredos que elaboram o espetáculo, a se preocupar com essa questão, que além de ter um apelo estético muito amplo, né? Tem esse apelo político também, no sentido de a escola de samba como um espetáculo de massa, né? Ver altas possibilidades também caminhando por esse lado da politização. Eu vejo como uma coisa muito saudável, né? Muito saudável mesmo. Perfeito. Está aberta a roda. Eu queria retomar um pouquinho o assunto da representatividade, Ney, e da negritude, até porque, pessoalmente, eu não tive condição de conversar disso com você, então hoje acho que a gente está num espaço interessante. Há quase 2 anos eu estive envolvida numa questão que acabou virando uma questão bastante polêmica por conta de ter sido convidada a representar uma artista negra de pele muito mais escura, bem mais escura do que a minha, no teatro, né? Isso gerou muitos ataques por parte de algumas pessoas, virou, enfim, um fenômeno de internet também, e trouxeram para o epicentro dessa discussão, no caso era representada a Dona Ivone Lara, no teatro, e trouxeram para o epicentro da discussão um conceito que é um conceito que nasce nos Estados Unidos, né, na década de 80, que é o colorismo. Então, eu queria que você comentasse. Bom, eu já fui alvo disso também. Alguém, a certa altura da minha trajetória, disse: por que você tanto discute isso se você não é preto? Eu digo: eu não sou preto, mas sou negro. A coisa começa pela conceituação, né? Eu acho que eu tenho absoluta certeza, não tenho nenhum documento que comprove isso, mas as evidências, né? Um pai nascido em 1888, antes da abolição da escravatura, meses antes, nasceu em fevereiro e a abolição ocorreu em maio. Convivi com ele até os meus 18 anos. Muito simbolicamente, ele nos deixou na véspera do meus 18 anos, minha maioridade. Muito simbolicamente isso. E ele tinha muito orgulho de mim, a família toda diz isso, e eu não sei absolutamente nada pedacinhos assim, da vida dele. Como é que foi sua infância? Não sei. Não sei. Tive uma surpresa nos anos 90, quando um historiador amigo meu, Flávio Gomes, descobriu uma certidão de nascimento dele,
dentro de uma igreja no centro do Rio de Janeiro, uma igreja onde ele me disse que tinha sido batizado, descobriu um esboço de árvore genealógica, com nomes de avós que ele reconhecia como avós meus, né? Reconhecia como pais dele, tinha esse nome na carteira de identidade dele, mas ninguém sabe direito quem são essas pessoas. E nesse meio eu descubro que eu tive 2 tias que nasceram antes do meu pai. Quer dizer, é tudo uma coisa muito... sempre muito difícil para a gente, né? Estabelecer esse laço, estabelecer esse vínculo. Então, mas independente disso, não só pela minha fenotipia, minha aparência, meu cabelo, meu nariz, o formato do meu rosto, pela cor, as cores, o prisma que é a minha família. Tive tios quase que retintos, irmãos marrom, chocolate mesmo, e não tenho a mínima dúvida quanto a isso, até pelo meu próprio sentimento. A questão de dizer, você é mais claro, então você não é negro. Quando se criou, isso na década de 70, o movimento negro, criou essa possibilidade, né, para caracterizar todos os afrodescendentes, independente da sua tonalidade, serem todos chamados, autoproclamados negros e referidos como negros, foi uma atitude política. Isso é uma definição política. Quando a gente... Antes era uma confusão. Eu sou moreno, eu sou... mulatinho. Marrom bombom. Uma classificação engraçada eu vi num livro colonial de Portugal, pela população de Moçambique. Um colonialista escreveu assim: os moçambicanos são castanho carregado. Em Cuba, né, por exemplo, eu e talvez você, mas no meu caso, como mulher, eu sou morena blanconaça. Sim, sim. Né? Mas é interessante, isso é engraçado, é folclórico. O Nicolás Guilhem explorou muito isso na poesia dele, né, e tal. Mas é ruim. Porque fragmenta, impossibilita vamos dizer assim, a compreensão do problema e inviabiliza as políticas de igualdade, né? Eu acho que quando você tem uma definição, esses aqui precisam de ser olhados e sair da marginalidade e da carência, né? Aí você sabe onde é que você vai atacar. Isso é importantíssimo, definir quem é quem não é quem. Ô, Ney, você falou dos anos 70, eu queria lembrar de 2 movimentos dos quais você fez parte com muita força, né? Que foi na fundação do Quilombo, né? Do Granes Quilombo, e do Clube do Samba, né? Movimentos do fim dos anos 70, os 2 você estava ali na fundação, e 2 movimentos de resistência muito fortes. Né? O Quilombo defendendo a negritude dentro das escolas de samba, né? Na cultura do Rio de Janeiro, e o Clube do Samba defendendo o samba contra a invasão na época da discoteca, da música estrangeira e tal. Hoje a gente vê o samba também, não só nesse ataque nacional que a gente tem visto as coisas da nossa cultura, mas também especificamente no Rio de Janeiro, né, um ataque direto da prefeitura da cidade, do prefeito da cidade, né, por, enfim, questões religiosas, a gente tem visto muitas ações da prefeitura contrárias ao samba. Você acha que nesse momento está faltando também uma mobilização, né, do samba como forma de resistência? Será que os sambistas estão muito espalhados e desunidos e não estão fazendo como no fim dos anos 70, que foram movimentos tão importantes para reafirmar essa nossa identidade cultural, tanto da cidade quanto do Brasil? Eu acho que não está tão... As pessoas não estão tão desconectadas assim. Eu acho que não é nas escolas de samba que isso acontece, porque eu acho que o carnaval, essa percepção que é expandida de que samba e carnaval são a mesma coisa, isso atrapalha muito. O samba é alguma coisa que extrapola o carnaval, é uma coisa que ganhou uma certa visibilidade através do carnaval, mas o samba e carnaval não é a mesma coisa.
O samba é uma cultura, é um modo de ser, um modo de estar, um modo de se relacionar. Isso é o samba. E eu tenho conhecimento, isso não chegou ainda na grande mídia, mas eu percebo isso, que há uma conexão sendo formada através das rodas de samba, né? As rodas de samba em São Paulo, muito fortes, samba da vela, o outro samba, cada um com a sua denominação, com a sua... se expandindo comunitariamente e se ligando como uma rede. No Rio de Janeiro, a gente tem lá o Terreiro de Crioulo. Você percebe, inclusive, um samba diferente. É um samba diferente que foge bastante dessa plastificação, né, que existe de um modo geral. Então, acho que não existe um desligamento tão grande assim. Eu acho que ninguém fez um manifesto, né? O Candeia, quando criou o Quilombo, do qual eu não fui, há um engano aí de eu ter sido um dos fundadores, não fui. Tinha um Neizinho que participou da fundação, que não era eu. Mas fez grandes sambas, né? Não, eu cheguei depois, um pouquinho depois. O Wilson Moreira, meu saudoso parceiro, foi fundador, chegou antes e tal, e eu percebi que era bom para mim estar naquele ambiente ali. E o Clube do Samba foi mais ou menos quase na mesma época, né? Participei também, no outro dia tive uma surpresa. Foi uma festividade do Clube do Samba, me deram um título de sócio honorário. Eu não sou honorário, eu sou fundador. Como é que você estou sendo considerado hoje um sócio honorário. Se rebaixaram. Acho que é a idade, né? Os que fundaram junto comigo, quase todos foram embora, né? O João Nogueira, o Wilson das Neves, etc. Então, estão me achando que eu sou honorário. Mas o Clube do Samba teve, você colocou muito bem, um propósito político, teve, sim. O Quilombo, mais ainda. Mas foram coisas muito episódicas, né? O Quilombo não teve uma sequência, né? Eu comparo o Quilombo, Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba, que era uma coisa mais ampla, não era só Escola de Samba. Eu comparo ao Olodum. E quando eu comecei a comparar com o Olodum, que tem o mesmo propósito na sua criação, o sucesso do Olodum internacionalmente, recentemente eu refleti sobre isso, aí fui verificar que o Olodum nasceu depois que o Candeia morreu, logo depois. Talvez tenha sido até inspirado, né, pela ideia do Candeia e teve todo esse sucesso. Se o Candeia, talvez, a gente nunca sabe, né, não tivesse falecido tão cedo, dentro do que seria esperado, né, talvez a gente tivesse um resultado melhor. O Clube do Samba já foi diferente. O Clube do Samba já tinha um envolvimento mais profissional. Todo mundo que participava ali, inclusive eu, já éramos profissionais da música e tal. Havia uma... Independente da grande inclinação política, direcionamento político do Clube do Samba contra a discoteca, que era o grande inimigo da época, eu acho que o Clube do Samba obedeceu também a injunções aí mercadológicas e tal. Foi diferente. Você falou da discoteca. Tiago, vou te pedir desculpa, porque a gente precisa fazer mais um breve intervalo. A gente volta, o João, o Tiago, a Roberta ainda vão fazer perguntas para o Ney, já. Estamos de volta com a entrevista com o sambista, compositor e escritor Ney Lopes. A pergunta é de João Marcelo Boscoli, por favor. Ney, duas perguntas em uma, né? Uma dúvida. Chiquinha Gonzaga é filha de um general do Exército e uma negra brasileira. Ela é negra? Como eu poderia olhar para Chiquinha Gonzaga? E a segunda pergunta. Olhando em retrospectiva hoje, eu acho que é uma questão que eu vou colocar, extrapola a questão étnica, né? Como você vê o Michael Jackson? Bom, Chiquinha Gonzaga, numa definição de época, ela seria uma mestiça, como se dizia sempre, uma mestiça genial.
Você como vê? O senhor como vê? Perdão. Era como ela era classificada, talvez nem isso, né? E para ela, não é, eu acho que nunca ela iria se assumir como tal. Na época de Dona Chiquinha Gonzaga, essa caracterização, né, era infamante, né? Sim. Chamar uma pessoa de negro era mulata, era uma coisa infamante. Então criou-se aí um mestiço de gênero. Você pega na historiografia mais antiga e tal, todos os negros geniais são chamados de mestiço, né? Então acredito que eu vejo a Chiquinha Gonzaga na visão de hoje, vejo como uma afrodescendente. Sim. Pelo lado materno, né? Uhum. Então, está caracterizada. Com relação ao Michael Jackson, eu acho que é muito complicado a gente... Se já é complicado você fazer um juízo sobre nosso querido Edson Arantes do Nascimento, você fazer um juízo sobre Michael Jackson também eu acho meio complicado, né? Meio difícil. Eu não sei como é que ele se colocava e por que de toda a transformação que ele sofreu. Uma transformação aparente, né? Uma transformação física, de aparência mesmo. Mas eu acho que a essência da arte dele nunca deixou de ser negra, né? Sim. Eu quando vejo Michael Jackson dançar, eu vejo James Brown, né? Que me parece que foi uma grande influência, né? E vejo todos aqueles grandes dançarinos e músicos negros. Tenho ainda uma grande admiração por Sammy Davis Jr., Sim. que era um artista completo, dançarino também. Os Nicholas Brothers, né, dançando o seu tap dance, seu sapateado. Eu, quando era pequeno, eu queria ser sapateador. Eu desenvolvi um pouco pelo lado do samba, eu sabia. Ainda sei um pouquinho, né? Não tenho... mas eu queria ser um grande sapateador, por influência dessas grandes figuras. Então, quando eu vejo o Michael Jackson pela televisão, os documentários, etc., me chama mais a atenção a corporeidade, como se dizem aqui os teóricos de hoje e tal. E quero dizer a você, João Marcelo, que eu tenho um filho de 48 anos de idade, ex-integrante da bateria do Acadêmico de Salgueiro, como eu, que na adolescência ele tinha você como ídolo. Ah, que barato. A sua música. Sinceramente. Poxa, pai, você educou mal seu filho. No duro. Obrigado, é uma honra. Obrigado. Pai, o que você acha do João Marcelo? Pô, sendo filho de quem é, obrigado. Tá tudo certo. Tiago, por favor. Eu vou voltar um pouco para a pergunta do Leonardo. Você se insurgiu contra a discoteca, vamos dizer assim. E hoje, carnaval é uma coisa, samba é outra. Carnaval tem em São Paulo um dos maiores blocos com um DJ à frente. Nós temos cantoras populares que não cantam samba, não cantam nada parecido com isso. E hoje? Deve ter uma nova insurreição, então? É preciso ou não? Não. Eu acho que... Eu acho que tem que levar o samba para essa tecnologia. Eu tenho em prática um trabalho, esse ano vai ser revelado, eu gravei há uns 10 anos atrás, com a orquestra aqui em São Paulo, com uma das orquestras do grande maestro Guga Stroeter, que é uma espécie de líder das big bands aqui de São Paulo. Uma ideia que nós tivemos um dia num bate-papo, pegar todos esses sambas muito bonitos da década de 80, do chamado pagode de fundo de quintal, década de 80, 90, Almir Neto, Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, sambas melodicamente perfeitos, melodias, letras condizentes com a grandeza da melodia, e fazer um disco de orquestra. Nós fizemos
gravamos 12 exemplares desse tipo de samba, escolhidos por mim, e isso ia ser um disco de orquestra. A ideia era que na parte mais vibrante da música entrasse um coro. Aí o Guga perguntou, por que você não assume o crooner da orquestra? Crooner é o nome que se dava aos cantores de orquestra, crooner, de sussurrar, né? Eram os cantores que sussurravam com a orquestra. Eu digo, eu não sou tão sussurrante assim, eu sou do Salgueiro, eu canto alto. Ah! Então, mas fizemos. Esse disco está para entrar em lançamento esse ano, talvez pelo selo Sesc, me parece. E o que eu vejo que precisa é isso. As pessoas entenderem que o samba não é aquela coisa simplesinha do cavaquinho e do violão e do pandeiro só, que isso engessa as possibilidades. O samba hoje... O grande sucesso da música cubana em todo o mundo é a percussão que não se descaracterizou e a colocação da percussão na frente de tudo, né? O futuro que eu vejo para o samba é isso. Aproveitar toda essa tecnologia. Antigamente era difícil gravar instrumento de samba estúdio. Hoje não é mais. Botar isso tudo para lá que o samba se fortalece e a música chega lá. O samba hoje é o rap? Oi? O samba hoje é o rap? Não, cada um é uma coisa, né? Não. Em termos de importância? Pode se fazer. Em termos de importância, o sucessor espiritual, não dá para dizer uma coisa na avaliação do senhor. Mas são duas coisas diferentes. Se você quiser fazer uma fusão do samba com rap, faz. Dá para fazer. O samba é tão múltiplo, tão versátil. Eu acho que é tão misterioso, tão sério, tão forte. Tenta enumerar os subgêneros que nasceram do samba e as múltiplas formas que o samba tem. Eu tenho um livro chamado Dicionário da História Social do Samba, escrito com um historiador, meu amigo, Luiz Antônio Simas, e que nós fizemos isso. Listamos definimos todas os subgêneros e as variantes do samba. Você tem samba-canção, tem samba de break, tem samba reggae, tem samba jazz, que eu gosto muito. Tem samba jazz, é uma multiplicidade enorme. O samba nunca foi essa coisa bobinha que as pessoas pensam que é. O samba fala de tudo, o samba denuncia tudo, sempre foi assim. Não é só o amor, ai, meu amor, me joga me joga no chão, como é que é? Não, é tudo. O samba critica, o samba é alguma coisa de vivo. Então, tentar manter toda esse axé, essa força, essa torrente de energia, manter isso dentro de um padrão só, de uma linha só, não dá certo. Roberto. Como se fosse um rio que... né? Passou nas nossas vidas. Ô Ney, falando nisso, então, eu trabalho muito com música dita atual, contemporânea, e existe uma pergunta que é feita hoje em dia muito quando, quase eu considero uma pergunta quase quando o jornalista quer pegar o entrevistado, que ele fala, um artista já consagrado, e fala, o que você acha da música hoje? Porque muitas vezes eles falam, hoje não se faz mais música como antigamente, que é uma frase recorrente e que eu penso como, ainda bem, a gente está em 2020, se faz música como em 2020, hoje. Mas tem algumas coisas, eu acho, na música que não mudam com o tempo. A sua composição mudou com os anos? Eu acho que eu melhorei. Modéstia à parte. Melhorei bastante. Eu acho que eu tinha uma certa ingenuidade quando comecei, né? Que foi se perdendo essa ingenuidade. Fui ficando mais malicioso no fazer, né? E fui aprendendo mais, né? Aprendendo mais. E a minha criação litero-musical, vamos dizer assim, eu tenho cerca de 350 títulos gravados. Mas eu tenho outro tanto de músicas inéditas, que de vez em quando eu vou frequentando. Eu tive
uma experiência em 2015 muito interessante. Eu fui chamado, fui convidado para escrever a trilha sonora de um musical. Pelo Bilac Vê Estrelas é o nome do musical, de Heloísa Seixas e da Júlia Romeu, baseado no livro do Rui Castro. Me convidaram para escrever as letras primeiro. Imagina, um musical passado na virada do século XIX para o XX. Me chamaram para escrever as letras. Eram cerca de 19 sinopses que me deram para escrever as letras das cenas. Eu escrevi todas e, evidentemente, que eu não fiz nenhum samba, porque o samba não existia como música popular nesse momento. Eu fiz shot, fiz todos os ritmos, né, os gêneros da época, polca, mazurca, etc, 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 machixe, corta-jaca, etc e tal. E por que eu consegui fazer isso? Porque houve Bom, eu tenho uma razão dentro de casa. Minha mãe viveu essa época. Minha mãe passava a roupa cantando. Jura pelo Senhor, jura que a imagem da Santa Cruz do Redentor para ter valor a sua jura. Música de Ontem ao Luar, Chiquinha Gonzaga, etc, etc, etc. Eu ouvi isso da minha mãe e do meu pai. Então, eu tinha uma noção desse universo. Mas se eu não tivesse evoluído nas minhas práticas criativas de música popular, sou basicamente um letrista, mas sou melodista também. Se eu não tivesse perdido aquela ingenuidade do início, por isso que eu digo que eu melhorei. Melhorei com a... Não dizer que eu seja o rei da cocada preta, não. Eu vim fazendo, aprimorando, melhorando. Então, a minha música melhorou. Eu tenho hoje um conceito, modéstia à parte, às vezes um conceito que atrapalha um pouco. Já teve gente que disse que as minhas músicas são muito difíceis, o povo não entende. E o outro disse que essas letras aí tem que ter legenda. Você tem que fazer samba com legenda embaixo, para as pessoas saberem o que você está querendo dizer. Não é assim também. Você é saudosista, Ney? Muito boa parte das tuas músicas, coisa da antiga, No Tempo de Dondon, Sim. Goiabada Cascão, né? Coisa fina que ninguém mais acha. Você é saudosista? Isso é um saudosismo, sim. Eu tenho saudade saudade do meu pai e de minha mãe. E dos meus irmãos mais velhos, né? Todo mundo músico amador. Ninguém teve coragem, teve a coragem e a oportunidade de sair do amadorismo, mas todo mundo com muita musicalidade. A minha mãe contava da família dela. Meus tios, tinha 2 tios que eram músicos também. E o pai da minha mãe, meu avô, que tinha, segundo minha mãe, uma foto em tamanho grande de Dom Pedro II na sala, era um monarquista. Os filhos ensaiando, os meus tios, meu avô ficava no canto da varanda, sei lá, eu imagino como fosse a casa, fingindo que está lendo seu jornal, de repente ele grita assim: esse acorde está errado, para os filhos que estavam lá ensaiando, né? Isso passou para mim de uma maneira muito forte, né? Não só para mim, como para todos os meus irmãos. E até meu neto e minha neta têm musicalidade inata também, isso é muito importante. Então, eu vivi um tempo diferente. Então, realmente tenho saudade. As pessoas, saudosismo, eu não sou exatamente um saudosista. Eu sou uma pessoa que tem saudade do passado, mas com um pé na realidade atual. Vou te dizer uma coisa. Ultimamente eu tenho feito mais parcerias com parceiros bem mais novos do que eu. Fazem melodia, me dão para colocar a letra. Sabe qual é a grande vantagem disso? Que conseguimos fazer por e-mail. Fazer, né? Por WhatsApp. Pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, eu não sou tão saudosista assim. Então, com esse saudosismo gostoso, mas contemporâneo, com o pé no futuro, a gente faz um breve intervalo e volta já para o último bloco, infelizmente, da nossa entrevista.
Estamos de volta para o nosso último bloco da entrevista com o Ney Lopes. E antes de passar para a Fabiana, eu vou aproveitar o gancho do nosso último bloco, entre passado e presente, te pedir para citar algumas pessoas, não vou quantificar, que te chamam a atenção na música hoje, que você gosta como cantor, como compositor, como você preferir. De cara, no samba tem o Xande de Pilares. Eu acho um compositor de samba primoroso. Tem alguns jovens, né, com quem eu convivo mais. O Pretinho da Serrinha é um músico que me chama muita atenção. Não exatamente como compositor, mas tem um arranjador, cria coisas que com um pé no samba e outros na modernidade. Muito próximo do Seu Jorge, né, que também é o mesmo universo. Os que me ocorrem no momento são esses. Assim. Eu também não tenho estado muito próximo, né? Mas eu citaria esses três aí. Obrigada. Fabiana, por favor. Ney, você participou de um DVD que foi produzido no Itaú Cultural e naquela ocasião você deu uma definição do que era ser sambista. E aí, eu lembro que você dizia que o sambista precisava saber improvisar, compor, sambar no pé e tocar um instrumento. Fiquei meio frustrada porque eu não consegui bater as 4, mas eu queria saber se você mudou de opinião ou se você ampliou essa lista, entendeu? Não, eu continuo. Isso aí foi, na década de 50 acho que até 70 ainda continuou um pouquinho. Havia uma instituição que vem da década de 30, que era a eleição anual do Cidadão Samba. No início era voto comprado no jornal, não sei, uma coisa assim. Então as pessoas votavam, o povo que votava. E nesse momento mais importante que eu cito, o candidato que a escola de samba apresentava para ganhar esse título de cidadão do samba tinha que saber isso. Primeiro, saber tocar pelo menos 3 instrumentos do samba, né? Segunda, saber sambar o samba tradicional e tal. Saber tocar um instrumento. Não, acho que o instrumento não me lembro se tinha. Não precisava. Compor. Saber compor, né? E saber falar. Saber se comunicar falando também. Aí se escolhiam o cidadão samba de acordo com esses atributos, né? Você acha que tinha mais sambista na sua época do que hoje, tendo em vista esses atributos? Talvez sim. Eu acho que a própria existência de certames como esse, né? Escolher o melhor, tinha concurso para tudo. Melhor bateria, melhor... tudo, fora do estandarte de ouro e tal. Durante as preparações, durante o ano inteiro, tinha... Isso incentivava muito, né? Eu acho que no ambiente das escolas de samba, o que foi muito prejudicial foi essa concentração no samba enredo. Porque nos tempos anteriores, durante quase que todo, quando se deflagrava o processo que iria culminar no carnaval, havia o chamado samba de terreiro, né? Que era uma coisa espontânea. Os sambinhas pequenininhos, que o compositor chegava lá, apresentava e as pastoras, os outros componentes, a bateria, aprendiam ali. Então, acho que essa prática diária, diuturna, o treinamento de composição, isso era muito importante. Quando a coisa se restringe ao samba enredo, ficou muito... estanque. Ficou restrito o caminho, né? Você não tem como aprender. Você tem uma fórmula, você vai seguir essa fórmula. Então, eu acho que aí isso foi prejudicial. Você deu uma entrevista também em 2015 que me parecia que você se despediu um pouco desse carnaval de hoje, assim, meio como um divórcio, dizendo que você não tinha mais tanto interesse. Não tenho. Não tenho, há algum tempo que não tenho. Eu participei
do Acadêmico Salgueiro, desde a idade do primeiro campeonato, 63, eu tinha 21 anos. Sintomaticamente, foi logo depois que meu pai faleceu, eu comecei a participar da escola de samba mesmo. Então, o primeiro carnaval foi em 63, até 89, sai um pouquinho, esse ano eu não vou, aqui eu não vou, meio descomprometido, e às vezes, por conta de aborrecimentos, etc e tal, eu me afastei. Quando eu saía assim, né? Mas permaneci ligado à escola até 89, de 63 a 89. Em 89 eu tive uma chateação muito grande lá, que resolvi parar mesmo. Mas nessa em que eu parei, acabei sendo acolhido pela Unido de Vila Isabel e fui ser dirigente da Vila Isabel, né? Uma coisa muito interessante. A Vila Isabel, na época a russa, Lígia Caniné era presidente, criou uma coisa muito interessante, um concurso para escolha de enredos. Um concurso aberto para a escolha de enredos. Aí disseram para mim, Martinho, o pessoal, por que você não escreve um enredo? Eu disse, tá legal. Eu tenho com a dona Sônia, vamos escrever um enredo. Escrevemos um enredo sobre Luiz Peixoto, grande figura do teatro musicado brasileiro, poeta, etc e tal. Era um enredo muito bom, eu acho que foi muito bom. Um samba ótimo, foi o samba que ganhou. Mas a escola estava em condições muito difíceis e tal, não saiu bem. No ano seguinte, criei um outro enredo, um enredo ousado, sobre a anterioridade da presença africana no Brasil antes de Cristóvão Colombo. Isso é uma tese histórica, não é uma invencionista da minha cabeça. Uma tese histórica que rola por aí, né? Aí fizemos enredo também, muita dificuldade da escola, não teve repercussão. E o nosso nome, meu como autor do enredo, eu escrevi o tema, né? E orientei os artistas, carnavalesco e tal, como deveria ser feito. O carnavalesco com toda... Foi um trabalho conjunto meu, a ideia minha e o carnavalesco... Desenvolveu 2 carnavalescos. Em 91 e 92. Quando você vai ver vamos dizer assim, Ficha técnica, na letra do samba? Não, na história, né? Na concepção na história dos livros, etc e tal, a autoria desse enredo não é acreditada a mim. O carnavalesco é quem entra. Eu achava, será que... Políticas. Vamos lá, vamos fazer a roda girar, pessoal. Ney, queria voltar para a faceta de historiador, vamos colocar assim, que o senhor carrega. Não gosto dessa... O senhor gosta desse termo, de historiador? Não. Mas o senhor escreve muito sobre história do povo negro. E o senhor prepara o 2º volume do Dicionário da História da África. Está pronto, entregue à editora. Então, tá no prelo, né? O senhor vai tratar nesse livro da questão do período da escravidão e do tráfico negreiro. No primeiro volume, o senhor tratou de um período que geralmente é ignorado, não sei se é um exagero meu, mas é ignorado no ensino, na história aqui do Brasil, que é o período pré-tráfico. Certo. Eu queria que o senhor colocasse o quanto que o senhor considera importante abordar esse período, se o senhor vê condições de abordá-lo, se tem referência histórica suficiente para que possa se passar, se isso, acho que isso tem potencial para mudar a maneira como se entende a cultura afro-brasileira. E digo mais, eu tenho, antes desses 2 dicionários, eu tenho um outro pela editora Civilização Brasileira, que está ainda em catálogo, Dicionário da Antiguidade Africana. Uau. Onde eu discuto uma questão que foi tabu durante muito tempo e poucas pessoas discutem isso, é a africanidade do Egito, né? A africanidade do Egito faraônico. Eu discuto isso e eu não tive bibliografia em língua portuguesa para fazer isso. Tive que me valer dos meus parcos conhecimentos da língua inglesa, da língua francesa, etc. Tal, mas fiz. E digo a você, com sinceridade, eu nunca tive nenhuma pretensão de ser o historiador, de ser o cara que ensina a história, não. Eu comecei a fazer isso para mim,
para eu entender como é que era esse processo, e tomei gosto por isso. Estou caminhando aí com três épocas diferentes. A antiguidade, a chamada antiguidade expandida, né? Você pegar a África anterior à cristandade, não é? Pegar que tem uma história muito rica, né? O Egito como o grande propulsor dessa história africana, nesse momento, e com a certeza de que o Egito tinha uma ligação, o Egito faraônico, uma ligação profunda com a África, com o interior africano. A Núbia, isso é tão importante e tão verdadeiro, que o Egito faraônico tem toda uma dinastia, a 25ª, formada por faraós que vieram lá de dentro, onde é o Sudão hoje, da Núbia. E a importância que eu vejo em divulgar esses conhecimentos é por conta da autoestima dos estudantes afrodescendentes que precisam saber disso. E repito para você, Tiago, que eu não tenho a mínima pretensão em ensinar história, porque eu não tenho formação didática para ensinar história, mas é um trabalho, é uma tarefa que eu me impus, da mesma forma que eu me impus uma tarefa, fui chamado de louco, etc. e tal, de fazer um dicionário Bantu do Brasil, mostrando a influência das línguas originárias do universo de Congo e Angola no português do Brasil. Eu fui chamado de uma opção de coisas feias, na época, quando saiu a primeira versão desse livro, mas daqui a pouco, o tempo se incumbiu de colocar as coisas no lugar, o saudoso filólogo Antônio Weiss, que fez um dicionário Weiss, para mim, até agora... Incorporou vários dos seus verbetes, né? Hã? O dicionário Weiss incorporou vários dos seus verbetes. Mais de 300 verbetes das minhas propostas etimológicas, né? E eu continuo fazendo isso, eu tenho muita curiosidade. É bom, é gostoso fazer isso, descobrir coisas. É uma doideirazinha que tem dado certo, mas sem vaidade nenhuma. É vontade de fazer, vontade de colaborar, e essa a forma de colaborar para um futuro melhor da africanidade que eu encontrei foi essa, fazendo essas coisas, e tenho feito com bastante regularidade. E temos tempo para a nossa última pergunta, uma pergunta carnavalesca, sambista, que aí, quem dou Ney, eu queria só pegar o trem da antiguidade e ir para o subúrbio, porque você também é um grande estudioso do subúrbio, não podia deixar de falar sobre isso. Subúrbio carioca. Subúrbio carioca. Você incorporou duas palavras para o nosso léxico, né? O guimbalstrilho e a interlândia, que eu acho espetaculares. E eu queria te perguntar sobre a cultura do subúrbio. A gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, o subúrbio ser invadido pela milícia, né? O descaso do poder público àquela região. E a cultura do subúrbio tem muito a ver com a cultura do samba, né? Como é que você vê o subúrbio hoje? Ainda é um fornecedor dessa cultura para o nosso samba? Olha, tem os bolsões, né? Eu acho que você não pode generalizar, não, que está muito... As mudanças são muito grandes, né? E eu não tenho, assim, vamos dizer, a veleidade de querer congelar as coisas. Eu tenho um exemplo muito forte. Eu nasci no Irajá, subúrbio rural, na época que eu nasci. Até 26 anos de idade eu morei no Irajá. E quando eu era pré-adolescente ainda, havia uma via, uma das principais do Irajá, ligando a Penha, etc., Avenida Braz de Pina. A Avenida Braz de Pina, a imagem que eu tenho é uma areia branquinha, parecendo areia de praia, com uma trilha de capim no meio. E de um lado e de outro, fazendas e fazendas, passava bicho, passava boi na minha porta, o boiadeiro, e etc, etc, etc. Essa foi a Avenida Braz de Pina que eu conheci. E agora, recentemente, fui convidado, mas ainda não acertei, de fazer
uma versão nova do livro Guimbalstrilho, que é uma grande crônica suburbana, digo, não vou mexer no que eu escrevi. Foi publicado em 2000, 20 anos depois, não vou mexer, mas vou fazer uma introdução. E fiz uma introdução dizendo as coisas que aconteceram depois. E uma das coisas mais interessantes, essa Avenida Braz de Pina hoje, bairro de Vista Alegre, que é quase que um sub-bairro do Irajá, já não é mais Irajá, já é Braz de Pina, é hoje o polo gastronômico de Vista Alegre. Caramba, bom, né? Ótimo, ótimo. A gente vai ter que esperar o livro para saber mais. Infelizmente, todo carnaval tem o seu fim e o Roda Viva fica por aqui. Eu agradeço muitíssimo ao Ney Lopes por essa aula de cultura e história, assim, do Brasil. Agradeço ainda ao Tiago, ao Leonardo, à Fabiana, ao João Marcelo e que, por sinal, é o autor do nosso tema musical aqui do Roda Viva, e a Roberta. Eu digo que o Paulo Caruso não esteve hoje conosco, infelizmente, mas ele volta na semana que vem, assim como volta o Roda Viva. Agradeço a você pela sua audiência, por ter escolhido passar essa noite de folia em nossa companhia. Tenham todos uma ótima semana, um excelente feriado e até segunda que vem às 10 da noite.